Ontem, dia 1º de agosto, foi o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo, uma doença que resulta em manchas brancas na pele e que acomete 1% da população. Crônica e de origem autoimune, a doença ficou famosa com o rei do pop Michael Jackson, que foi diagnosticado com vitiligo em 1983. E mesmo após tanto tempo, a doença é cercada de mitos. O médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e professor da PUC do Paraná, Caio de Castro, esclarece algumas das principais dúvidas acerca da doença. Uma doença genética, crônica, de origem autoimune, ou seja, o organismo não reconhece os melanócitos e os destrói. Os melanócitos são as células que produzem melanina. Melanina é a tinta que dá cor à pele. Então, esses pacientes que têm vitiligo, eles perdem totalmente a pigmentação na área afetada, por causa dessa falta dos melanócitos que produzem a melanina. As pessoas nascem com uma tendência genética para ter vitiligo, então não é qualquer pessoa que tem vitiligo. Primeiro que ela não é contagiosa, se você não tiver uma tendência genética, você nunca vai ter a doença. As manchas de vitiligo podem aparecer em qualquer área do corpo. Porém, as regiões mais frequentes são em volta da boca, na ponta dos dedos, nos pés e até mesmo nos genitais. As áreas mais propícias a apresentarem o vitiligo são áreas de traumatismo, joelhos, cotovelos, mãos, face e região genital. Às vezes, no início do vitiligo, o paciente pode ter um pouquinho de coceira nas lesões, mas na maioria das vezes o paciente não sente nada. Alguns fatores podem contribuir para o aumento das lesões, como o fator emocional e a genética. Mas o dermatologista Caio de Castro explica que alguns produtos também podem levar as manchas a aumentarem. Alguns remédios que podem piorar o vitiligo. Essa lista de remédios deve ser perguntada para o seu médico. Tem alguns cremes também que podem piorar o vitiligo, principalmente os derivados de hidroquinona. Hidroquinona é um clareador de pele. Se você usar esse clareador de pele, você pode ter um risco de destruição dos melanócitos, causando vitiligo ou até desencadeando o vitiligo daquelas pessoas que têm tendência a ter a doença. Traumas psicológicos, traumas mecânicos na pele podem desencadear a doença também. Queimaduras solares também podem desencadear a doença. Quanto antes começar o tratamento, maior é a chance de controlar ou interromper a propagação das manchas e repigmentar a pele. Apesar da doença não ter cura, o tratamento costuma apresentar resultados satisfatórios. Pacientes de vitiligo, eles têm um vitiligo estável. Quando o vitiligo está estável, o principal tratamento é fototerapia com ultravioleta B ou com a ultravioleta A. Esses tratamentos, eles fazem com que os pacientes tenham uma repigmentação, ou seja, a pigmentação volta de novo. A pigmentação vem da pele normal para a pele afetada e também ela vem dos folículos pilosos. Existem nos folículos pilosos células tronco que com a fototerapia elas são ativadas e esses melanócitos migram para a pele produzindo melanina novamente. Para aqueles pacientes que a doença está instável, ou seja, ela está piorando, nós podemos entrar com cremes corticoides, com corticoides via oral e até uma medicação nova que está sendo usada, uma medicação antiga na realidade, mas que está sendo usada agora para vitiligo, que é o metotrexate, para aqueles pacientes que não podem usar corticoides via oral por algum motivo. Para aqueles pacientes que já estão bem estabilizados, nós podemos usar a longo prazo um creme chamado tacrolimus, que é utilizado nas lesões que já foram repigmentadas, para mantê-las e também para tentar repigmentar aquelas lesões que não estão melhorando. Com a despigmentação, a pele acaba ficando mais sensível e é importante que o paciente com vitiligo tenha alguns cuidados. O principal risco para os pacientes que têm vitiligo é de fazer queimaduras e também envelhecimento, porque como eles perdem a melanina, eles perdem essa capacidade de defesa contra os raios solares. Mas a natureza faz também com que esses pacientes que têm vitiligo, eles produzem uma proteína chamada P53, que ela faz com que haja uma defesa maior contra cânceres de pele. E também os pacientes que têm vitiligo, eles fazem um espessamento maior da pele para compensar a falta de melanina e protegendo mais a pele. O dermatologista Caio de Castro destaca ainda que o vitiligo pode se manifestar em qualquer tom de pele. Pode aparecer em qualquer tipo de pele, tanto na pele negra quanto nos pacientes ruivos. A única diferença é que naqueles pacientes que têm a pele mais escura,
o vitiligo vai se destacar mais do que naqueles pacientes que têm a pele bem mais clara. Quanto aos cuidados pessoais, os únicos que os pacientes portadores de vitiligo precisam ter é ao se proteger do sol. Para isso basta usar óculos de sol, bonés, chapéus e abusar do protetor solar. Já em relação à discriminação sofrida pelas pessoas portadoras de vitiligo, o medo do contágio ainda é o maior problema, a desinformação. Vale salientar que o vitiligo não é contagioso de forma alguma. Então você, antes de discriminar, ter medo e se afastar da pessoa portadora com vitiligo, procure se informar sobre a doença.